Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Antes de nós iniciarmos o culto, os irmãos que estão do lado de fora, né, podem entrar. Vou estar dando alguns avisos. Quarta-feira, culto de oração, às 19 horas. E estava dando pedido aos irmãos que os irmãos que puderem, né, estar colaborando com a nossa beneficência, tá? Os irmãos que puderem estar colaborando, trazendo um quilo de alimento, né? Pode estar deixando aqui na quarta-feira ou no domingo pela manhã ou à noite, tá bom? Vamos estar nesse momento orando e consagrando o culto ao Senhor. Eu já peço que o Ministério de Louvor venha à frente para nós darmos início. Vou estar orando para estar iniciando. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, ó Deus, mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui junto com nossos irmãos, de estarmos com esse momento, ó Pai, de poder te louvar, te adorar e engrandecer o teu nome. Eu te peço pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão a caminho, ó Pai, que o Senhor possa estar trazendo, ó Pai, segurança, que o Senhor, ó Deus, fale, Deus, através desse culto aos nossos corações. Possamos sair daqui, ó Pai, cheios, ó Deus, do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu já convido os irmãos a se colocarem de pé, para nós estarmos louvando. Que você possa sair do seu lugar, que você possa desejar uma noite abençoada para o seu irmão, que você ergue as suas mãos, né? E abençoe a vida do seu irmão que está do seu lado e que você possa estar louvando conosco. Yes.
alegria, de cura, de libertação, de santidade, de avivamento em nosso meio. Amém? Irmãos, vamos todos falar juntos o nosso tema e a nossa divisa? Eu vou fazer irmãos que você colocarem de pé e a gente também vai fazer a nossa leitura bíblica alternada. Vamos falar todos o tema? Em todas. Desculpa. Em todas as circunstâncias, adore seu Deus. Divisa. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Agora nós estaremos fazendo a leitura bíblica alternada em Colossenses 1, de 15 a 27. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seus tronos ou soberania, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue amado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele se reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpados e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo em média das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Sim. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar fazendo agora o nosso momento de oração. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 29 e 31. Vamos estar orando a Deus para que a igreja continue caminhando para o alvo, que é Jesus Cristo, e agradecendo pelas portas abertas da nossa igreja. Para essa oração, eu vou convidar a nossa irmã Beth, que possa estar orando por esses motivos e te agradecendo. Santo eterno Deus e glorioso Pai, em primeiro lugar nós te agradecemos pelo privilégio de podermos falarmos contigo. Obrigado, Pai, pelos teus servos reunidos e unidos em teu nome, para louvar e bendizer a Jesus querido. Agora, Santo Deus, seja com a tua igreja,
Pai de amor, abençoa o anjo desta igreja. Toma a mente e o coração do teu servo. Dê saúde a cada dia teu servo, para estar sempre falando, ó Deus de amor, aquilo que o Senhor quer que a tua igreja cumpra. Fortaleça a tua igreja, ó Pai de amor. Vivifica a tua igreja. Toma cada membro nas tuas mãos. Que possamos fazer o brinde de Jesus. Levar a tua palavra, Santo Deus. Obrigado, ó Pai de amor, porque a tua igreja se localiza neste bairro. E tem, ó Pai de amor, gerado os frutos. E frutos de bênção. Que o nosso testemunho, o nosso agir, possa, Jesus querido, tocar, ó Pai de amor, os moradores que estão à volta. Ó Santo Deus, que o choro, Pai de amor, possa durar uma noite, mas que a alegria possa durar ao amanhecer. Ajuda o teu povo a estar de pé, ajuda o teu povo a estar fortalecido, firmado e calçado na tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na vida do teu povo. Nós te damos graças por tudo. Obrigado pela tua serva frente. Fortaleça a fé da tua serva a cada dia, que ela possa ser a rocha firme do seu lar. Graças nós te damos, em perdão dos teus pecados, do santo nome de Jesus, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Vamos estar com a oportunidade agora de dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Quero me apresentar.
Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou a seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo tempo tende tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Nesse momento eu convido a irmã Francis, que esteja orando pelos dízimos e ofertas. E temos aniversariantes, irmãos, da semana. Algum irmão deseja agradecer alguma coisa? A irmã Francis vai estar orando. Pai, te agradecemos, a Deus, por essa oportunidade, a Deus, por estarmos aqui, podendo dizimar e ofertar em tua casa, Pai, e é um privilégio, Senhor. Queremos pedir a Deus toda abençoar as finanças da tua casa, Senhor. O teu valor aqui pregado, Pai, seja usado, Senhor, conforme a sua orientação, ó Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor, aqueles que podem, aqueles que não podem, Senhor. Abre as portas de emprego, Senhor. Multiplica, Pai, para que possamos cada vez mais, Senhor, estarmos ofertando e assim contribuindo com o crescimento da tua obra neste lugar. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou estar convidando mais uma vez o Ministério de Louvor que vem à frente. Colocar de pé para louvar o nome do Senhor. E nós queremos que não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante de nós. Mas não é diante de nós, é diante daquele que vai à nossa frente, o Senhor dos Exércitos. Porque com Ele nós somos mais do que vencedores. E aquilo que era impossível, aquilo que era improvável, pode acontecer sim, se o nosso Senhor determinar. Basta uma palavra do Senhor e tudo, todo impossível pode acontecer. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
Sheila, que esteja orando e consagrando a meditação da palavra. Oremos. A tua igreja já te louvou, Jesus. O desejo do nosso coração é continuar te louvando. Porque a gente se alegra, como a gente se alegra na tua presença. Nesse momento agora a gente vai estar escutando a tua palavra, através do teu servo. Toma ele em tuas mãos, que ele possa estar falando para a igreja de Jesus Cristo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer para a igreja dele, né? Então, Senhor, toma neste momento nossos corações, toma nossa mente, para que a tua palavra entre, penetre, fique firme, gravado no nosso coração. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, irmão. Com a alegria que nós mais uma vez nos reunimos na presença do nosso maravilhoso Deus, irmãos. Isso nos traz alegria porque, como sabemos, o nosso Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo. E Ele produz para as nossas vidas experiências maravilhosas, bem como oportunidade de desfrutarmos e compartilharmos daquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida, daquilo que nós temos testemunhado através da ação dEle em todo o tempo em nosso favor. Nesta noite, especialmente nós podemos agradecer a Deus pelos nossos visitantes queridos, irmã Simone, o meu neto sobrinho, Gael, pastor Ademir, que está conosco, casal filho Joaci aí, Joaci e Galinha que estão voltando de viagem. Temos também a alegria de ter o retorno do nosso irmão Paulo após uma batalha, mais uma batalha, assim, João, vem lá de Campos, Campos, Então é sempre bom a gente estar com o retorno dos nossos irmãos e na companhia de pessoas que nós amamos. Queridos, a palavra de Deus lá no Salmo 20, versículo 7 e 8, ele diz o seguinte: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Em nossa sociedade, esta frase do salmista, ela se tornou uma grande verdade a respeito de muitas pessoas que confiam e muito nas suas aquisições, na sua capacidade intelectual, ou seja lá qual for. E muitas dessas pessoas, elas são descrentes. Por isso, irmãos, é uma grande necessidade também nós cumprirmos a outra parte desse versículo. Como servos de Deus, nós temos a necessidade e precisamos confiar muito no poder de Deus, no poder manifesto
de Deus em nosso favor. Na ação do Senhor, na proteção, na condução, na orientação, no prover de Deus. Nós vemos muitas pessoas vivendo em pecado e se orgulhando com isso, exaltando-se porque tem seus feitos, e os seus feitos são frutos dos seus pecados, e elas externam isso com orgulho, com prazer, e como se fosse uma grande conquista, uma grande vitória, mesmo sendo esses atos pecaminosos. E muitos fiéis têm sofrido através das circunstâncias que essas pessoas infiéis às vezes trazem para a vida delas. Por causa disso, vivemos muitas vezes numa luta interna que Asaf, ele externa lá no Salmo 73, versículo 2, e ele externa isso dizendo: quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Às vezes a gente olha para as pessoas que fazem as coisas erradas e as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Às vezes a gente vê as pessoas que cometem pecado e ter as suas questões solucionadas com maior facilidade. E como salmista, nós precisamos ser sinceros, muitas vezes nós olhamos de uma forma errada. Nós olhamos e questionamos por que essas pessoas conseguem as coisas de uma forma tão fácil. Nós precisamos lutar tanto. Como cristãos maduros, irmãos, e cheios de fé, e a fé é muito necessária em momentos como esses, precisamos compreender que ser justo não garante receber justiça, que ser correto não é garantia que tudo vai dar certo. Precisamos ter fé para compreender que ser honesto não nos trará facilidade, mas ainda assim escolhemos fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus, porque isso agrada ao nosso Senhor. Ser de Cristo, irmãos, não significa isenção de dificuldades ou ter facilidade. Então, a pergunta básica que muitas vezes as pessoas trazem para a sua vida e envergonhadamente têm dificuldade de externar isso ou perguntar a respeito disso é: por que então entregar a vida a Cristo Jesus? Que benefícios temos de declarar: a minha vida a Deus pertence? Principalmente quando a maldade, a mentira, a corrupção, a injustiça se apresentam como armas poderosas usadas pelos ímpios. E não precisamos e não devemos ter medo a respeito de questionar esse tipo de coisa, porque isso é exatamente o que precisamos, é para que nós possamos assim obter as respostas vindas da parte de Deus. E para responder essas questões, nesta noite nós vamos meditar na história de tribulação de dois servos de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E eu peço a Deus que através da sua bendita palavra, o Espírito Santo possa nos convencer, possa nos animar a cada palavra no qual nós refletimos nesta noite, e que esta palavra possa gerar frutos em que nós tenhamos o desejo de lutar, o desejo de enfrentar as nossas dificuldades, de encarar as nossas derrotas com uma nova atitude, com uma nova visão, como fiel e verdadeiro adorador do Senhor, que não somente reverencia a Deus, mas que também desfruta dos benefícios desse ato sagrado. Atos 16,
versículo 22 ao 26. E assim nos diz o Senhor em sua palavra: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e desprendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amado Deus, aqui estamos mais uma vez para ouvir a tua voz. Que seja o Senhor, através do seu Santo Espírito, ministrando ao nosso coração. Que o teu poder libertador se manifeste nesta noite. E que nós venhamos a receber a coragem necessária, a visão necessária, para reagirmos de forma correta a tudo aquilo que tem machucado o nosso coração, que tem entristecido as nossas vidas. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero meditar com vocês 3 pontos dentro desses versículos. O primeiro deles: cadeias não podem calar a nossa adoração. O inimigo, queridos, não quer somente nos castigar, mas também nos humilhar. Em segundo lugar, existem tipos de cadeias variadas, mas o propósito é um só: te impedir de adorar. Em terceiro e último, há forças poderosas na adoração sincera, cheia de amor e gratidão. Em primeiro lugar, irmãos, o inimigo não quer somente nos castigar, mas também nos humilhar. Vou ler novamente o versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A palavra de Deus vincula os nossos sentimentos à alma. Salmo 42, versículo 11, o salmista diz: por que está batida, ó minha alma? E por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Este versículo, irmãos, reflete a luta interna que muitas vezes todos nós, em algum momento da vida, passamos. Sentimentos de abatimento e perturbação. Mas como salmista, nós precisamos ir até a presença de Deus e nos questionar o porquê estamos tendo esses sentimentos. Mas eu quero que você guarde bem esta informação. A palavra de Deus vincula os nossos sentimentos à alma. A palavra de Deus vincula os nossos sentimentos à alma. Existem situações que ocorrem conosco e que, pela sua força, pela sua gravidade, ou até mesmo quando não tem, de repente a gente está fragilizado, essas coisas nos preocupam, essas coisas nos incomodam, essas coisas nos entristecem e muitas vezes nos leva a um abatimento, a ponto de você não ter mais o desejo de realizar alguma coisa, de estar à frente de alguma situação, de desempenhar algum papel. É aquele momento em que você se encontra exatamente prostrado, sem forças.
A punição a Paulo e Silas, ela não tem um propósito somente de marcá-los. Nós lemos aqui que eles apanharam com vara. Irmãos, quem já apanhou com vara? Ó, caixa rapidinho. Outros com havaiana, né? Isso quando você era criança. Alguém se vê apanhando desse jeito como adulto? Sob nenhuma circunstância. Aquela situação, irmãos, não tinha o desejo ou o motivo de marcá-lo somente fisicamente, mas havia um propósito por trás daquele ato: desencorajá-los através da humilhação pública. Pois além da surra, ocorreu uma outra situação. A palavra de Deus nos revela que as suas roupas foram rasgadas, e isso em público. Qualquer um de nós que tivermos as nossas roupas, as nossas vestes rasgadas em qualquer situação, nós vamos nos sentir ofendidos, humilhados. Imaginem para o judeu em que isso era algo muito sério. Ter as suas vestes rasgadas, estar seminu na frente das pessoas ali, era algo que atingia não somente o seu interior, não somente abalava emocionalmente, mas tratava de algo que era precioso para ele, a religiosidade dele. Então, irmãos, para o judeu, aquele ato era uma humilhação muito grande. Não sabendo se era algo a ocorrer, se eles fizeram isso de caso pensado, se eles imaginaram todo esse cenário, mas a forma como eles foram surrados em públicos não feria somente a carne, mas buscava atingir a alma deles, o sentimento deles, fazer eles se prostrarem, fazer eles desistirem, fazer eles desanimarem. Emocionalmente, aquela situação poderia ser algo muito destruidor. Hoje vivemos em meio a pessoas que vivem um cristianismo, que é um cristianismo meio que estranho. Vou dizer estranho para não dizer outra palavra. A visão deles a respeito do pecado está muito distante do conceito bíblico. E por isso uma questão de humilhação através do pecado cometido nada é. Não há diferencial para a vida deles. A tolerância para julgar o pecado dos outros, ela existe de uma forma muito fina, mas para julgar os seus próprios pecados há uma longanimidade muito grande. Deveria ser comum presenciar coisas como eu presenciei, por exemplo, um cristão que talvez precisando de um dinheiro encontra como recursos fazer um gato de luz, de acordo com uma necessidade. Ele vê o pecado como uma possível ou uma grande oportunidade de solucionar a sua dificuldade. Aquela situação, a falta de dinheiro, tornou-se humilhação, pois ele se sujeitou ao pecado como recurso para resolver a sua necessidade. Ou seja, ele cedeu ao pecado por causa da dificuldade. Agora Paulo e Silas não, eles passam pela dificuldade devido à fidelidade deles. Estão ali cumprindo a missão do Senhor, estão fazendo a vontade do Senhor, e eles passam pela dificuldade em forma de humilhação, que era a surra de vara. Mas ao invés de eles cederem ao pecado, se humilharem por causa da necessidade deles, isso tem um efeito contrário na vida deles.
pois eles sabiam que estavam fazendo a vontade do Pai. Eles sabiam que estavam passando por tudo aquilo, porque eles estavam alinhados com a vontade do Pai. E a fidelidade do Pai estava ali naquele momento de dificuldade. Ao invés de tristeza, de desânimo, trouxe satisfação para eles, irmãos. E alegria para o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos sentindo satisfação por fazer a vontade de Deus, e alegria, nós alegramos o Espírito Santo de Deus, isso vem como um retorno na nossa vida. Aonde te falta força, te chega a força. Aonde havia necessidade de te humilhar, você se sente reconhecido por Deus. E aí você começa a desfrutar de recursos imensuráveis. Porque todos os recursos que agora você vai desfrutar vêm da poderosa mão de Deus. Meus amados, se fazemos a vontade de Deus e somos açoitados por enfermidade, pela falta de recursos financeiros, por problemas familiares ou qualquer outro tipo de situação, e até mesmo de injustiça com relação a pessoas que são pecadoras e trazem a injustiça deles contra nós, ainda que a gente venha passar por tudo isso, nós precisamos encontrar forças para nos alegrar no Senhor quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 11 e 12: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A dificuldade para o crente que está fazendo a vontade de Deus e passando por esta dificuldade porque está fazendo a vontade de Deus é um prêmio, porque ele está indo na contramão do mundo. Ele está ofendendo, sim, Satanás, confrontando Satanás, e o inimigo se enfurece por isso, mas ao mesmo tempo ele está agradando a Deus. Talvez alguns acontecimentos, irmãos, não sejam uma ação do inimigo, mas sim uma consequência desta vida. Essas dificuldades, elas se tornarão uma situação de grande transtorno se esses acontecimentos que estiverem ocorrendo na nossa vida retirarem a nossa alegria e o nosso desejo de adorar e servir na causa cristã. Então veja, irmãos, nós não podemos somente olhar para aquele problema, para aquela dificuldade, nós temos que olhar o que está vindo por trás dela, o que ela vai motivar, a reação que ela vai gerar em nós. A humilhação não está na doença, a humilhação não está no desemprego, a humilhação não está na falta de recursos financeiros ou qualquer outro tipo de dificuldade, mas sim quando essas coisas nos faz reagir com infidelidade. Aí começa a humilhação. Se você está passando por uma necessidade, você está envergonhado por isso, isso não é humilhação. A humilhação está quando você abre mão da tua comunhão com Deus, abre mão do caminhar com Deus para aceitar os recursos de Satanás. Então reage com indignação às circunstâncias, as circunstâncias que te levam a desenvolver uma vida de infidelidade. Não aceite essas coisas como algo normal, corriqueiro. Se você tem que agir, está difícil caminhar, lembre-se daquele que te prometeu, daquele que é fiel, daquele que estará contigo. E lembre-se que aquilo que ele te der, ninguém poderá tirar.
em todo tempo, em qualquer situação. Precisamos aprender que as circunstâncias precisam gerar em nós o desejo de bendizer o nome do Senhor, não somente com palavras, mas ações dignas de um verdadeiro adorador do Senhor, irmãos. Porque o que o inimigo quer é fazer, através das circunstâncias dificultosas, com que nós sejamos humilhados. Em segundo lugar, os tipos de cadeias, eles são variados, mas o propósito é um só: te impedir de adorar o Senhor, de se alegrar no Senhor. Versículo 23 e 24: e depois lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Como já disse, irmãos, há circunstâncias que emocionalmente elas se tornam difíceis de lidar. Precisamos estar atentos em como essas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, elas nos afetam o nosso comportamento, afetam a nossa relação com Deus. Uma dificuldade, ela será somente isso se não nos levar a ter uma alma abatida por causa dela. Pois uma alma abatida encontrará dificuldade de obter forças para lutar, para reagir, para orar. Não é assim que acontece? Aquele momento tão difícil, você está sem forças, e te faltam forças até para clamar ao Senhor, mesmo você tendo a necessidade disso, mesmo você tendo a necessidade de buscar a presença de Deus. Parece que Deus está tão longe, mas Ele só está distante de uma oração tua. Basta você clamar. O esfriamento não é mais uma opção, mas a certeza em sua vida de fé. Se esta fé for uma fé condicionada às circunstâncias favoráveis a você, então nós temos que entender que as circunstâncias, elas ainda não são cadeias para nós, se nós não permitirmos. Mas se nós permitirmos que isso ocorra na nossa vida, elas serão sim. Se nós permitirmos que as circunstâncias dificultosas, elas tragam para nós, externem em nós, o pior dos nossos sentimentos ou das nossas reações, elas se tornam cadeias emocionais, cadeias espirituais e cadeias até físicas. Vou te dar 2 exemplos bíblicos. Jonas entrou num processo dificultoso, espiritualmente e até mesmo emocionalmente, porque desejou a morte, inclusive, porque ele tinha dificuldade de lidar com o seu ódio aos inimigos. E quantas pessoas estão se envolvendo em cadeias porque odeiam o ciclano, porque não perdoam o beltrano? Quantas pessoas estão em suas cadeias porque têm dificuldade nos seus relacionamentos? Elias cansou da luta do bem contra o mal. Só a misericórdia do Senhor foi possível demovê-lo de abandonar tudo, inclusive a vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Meus irmãos, por trás de um simples aborrecimento, de um revés financeiro, de uma doença, de qualquer tipo, de um infortúnio, seja ele qual for, pode existir uma oportunidade para Satanás cumprir o seu propósito. De repente ali ainda não está dentro dele, a ação dele é somente uma situação da vida. Tudo que acontece de ruim, às vezes as pessoas culpam Satanás, né? É o inimigo que está
mas ao mesmo tempo pode ser oportunidade para ele começar a obra se você reagir de forma errada àquela situação. Qual o papel dele? Matar, roubar, destruir. Cristãos, se não fazemos tudo para a glória de Deus e não reagimos a todas as circunstâncias da vida para louvor da glória de Deus, ficamos muito próximos de atender às expectativas do inimigo e perder o nosso maior e melhor recurso: ter uma vida de amor a Deus e dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Quando nós fazemos isso, damos graças a Deus em todas as circunstâncias, o inimigo olha para nós: não posso fazer nada com ela. Em tudo ela dá graças a Deus. Em tudo ela está ali louvando, adorando a Deus, mesmo quando ela está ali adorando o Senhor. Então preste atenção, irmãos. A falta de dinheiro e a sua dificuldade de adquirir o que você precisa, honrar, até mesmo honrar os seus compromissos, será somente isso. A sua enfermidade será como um açoite, mas será somente isso: açoites em sua carne. A sua dificuldade familiar talvez seja grande, mas ela será somente isso, um grande transtorno para a tua vida, se você, ao passar por essas situações, não deixar de adorar e buscar a presença de Deus. Porque quando você deixa de fazer isso, o inimigo começa a colocar o dedo dele, porque você está fragilizado. Você não tem buscado a presença do Senhor por causa das dificuldades. Essa dificuldade era coisa da vida. Quem já não passou por uma falta de dinheiro, por uma dificuldade de comprar, adquirir alguma coisa, mas quando isso te abala, quando você olha para o teu pagamento e fica reclamando, quando você olha para o teu emprego e fica reclamando, quando você olha para as situações e fica amaldiçoando aquela situação, o inimigo começou a agir. Ele começou a ganhar campo. Essa semana nós tivemos mais uma semana de luta. Marcelo, com as suas experiências de estrada, e aconteceu algo muito triste. Bandidos entraram na frente do carro e armados para roubar o carro. E à frente do carro tinha mais 3 carros. E isso fez com que, naquele momento em que os carros pararam, de repente, que ela sendo a última, acabou batendo no último carro. E eles levaram todos os carros, menos o nosso, porque bateu. Quando nós olhamos, nós vemos o que? A princípio, a dificuldade. Mas quando nós começamos a enxergar a mão de Deus, nós vamos ver de fato o milagre do Senhor ocorrendo. E o Senhor que estava ali na sua fidelidade, agindo e atuando. Uma dificuldade só será uma dificuldade se você não abrir mão da presença de Deus por causa dessa dificuldade. Aí está o verdadeiro propósito da surra aos servos de Deus, irmãos. Para as autoridades era simplesmente uma punição. Mas por trás disso há um propósito muito nocivo: deixarem de fazer a vontade de Deus. A gente fala: mas nós somos servos do Senhor, por que tanta dificuldade? Porque tem propósito ali de quase toda semana passa por um aperto, passa por uma situação ou outra, passamos sim, mas passamos agarrados com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor. Passamos para a glória de Deus. Mas passamos com o Senhor cuidando de cada situação. Qual é o propósito? Reclamar, se lamentar
deixar de adorar por causa das dificuldades, começar a se questionar, a duvidar da fidelidade e do cuidado de Deus. Mas tudo isso precisa ser combatido, irmãos. Tudo isso também me lembra a viúva de um profeta que esteve com Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4. Ela apresenta as dificuldades ao servo do Senhor. Deus fez um milagre através daquela dificuldade, um milagre que nos inspira até hoje. Então, queridos, Jesus tem feito o mesmo por você. Jesus tem atuado sobre a tua vida igualmente, não dando um jardim de oliveira, não dando dinheiro já pronto ali, mas provendo aquilo que te é necessário, provendo para a tua vida aquilo que não vai permitir com que você sucumba frente às dificuldades. E quando nós estamos passando por essas circunstâncias e o Senhor tem provido a nós tudo aquilo que nos é necessário em cada uma das circunstâncias, precisamos lembrar do Senhor, precisamos exaltar o Senhor, precisamos adorar o Senhor, mas precisamos testemunhar da fidelidade de Cristo para as outras pessoas. Há pessoas que são abençoadas com uma boa condição financeira e social, mas aqueles que nada ou pouco têm financeiramente são pessoas que caminham como se estivesse caminhando no deserto, um deserto de problemas, de limitações, e todo dia essas pessoas experimentam um milagre, mas ao invés de agradecer ao Senhor, só ver as dificuldades, só ver a falta e vive reclamando. Ao invés de olhar o que o Senhor tem provido, pouco, mas tem provido. Amém, Márcia? Pouco, mas tem provido. Nada falta. Não tem a situação ainda que nós gostaríamos, mas a fidelidade do Senhor, o milagre do Senhor tem nos experimentado. Tem a enfermidade ali, né, irmã? Mas o Senhor tem sido fiel e tem sustentado em meio a esta enfermidade. São oportunidades de testemunhar da fidelidade do Senhor, ao invés de ficarmos lamentando, reclamando, dizer e ver aonde o Senhor atuou, como o Senhor fez a nossa história de vida, tudo aquilo que nós já experimentamos com Ele. É bom ter saúde, é bom ter dinheiro, é bom ter uma família em ordem, mas nada disso terá valor se não desfrutarmos de tudo isso para a glória de Deus. Ou seja, libertos de todo tipo de cadeias espirituais. Nada que não seja o Espírito Santo deve dominar o nosso ser e as nossas ações. É ruim, irmãos. É ruim estar enfermo. É ruim estar desempregado. É ruim ter familiares longe da presença de Cristo. Será o menor dos nossos problemas tudo isso, caso essas situações ficarem a nossa voz de adoração, de louvor ao Senhor, em que a gente testemunhe que Cristo é Salvador e Senhor da nossa alma. Não se cale, não deixe de orar, não deixe de exaltar o teu nome do Redentor da sua alma, pois Ele, somente nele deve estar a sua confiança, a confiança que tudo passará e no final só restará a palavra de Deus direcionada para você. Em último lugar, há forças poderosas na adoração sincera, cheia de amor e gratidão a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Existe um imenso poder na adoração, irmãos, principalmente quando ela é incondicional. Ou seja, independente da tua situação ou da circunstância, você adora o Senhor. Imagine a cena: Satanás satisfeito pela injustiça, rindo por causa dos açoites e da prisão, considerando ali que as suas expectativas estavam a se cumprir. E a sua expectativa era trazer desânimo para os servos de Deus, fazer eles desistirem, desanimar, desencorajar, trazer tristeza ao extremo, fazer eles se lamentarem. A Bíblia, ela não entra em detalhes para esclarecer o motivo que aqueles homens começaram a orar e a adorar o Senhor. Mas no silêncio da palavra há uma grande mensagem para nós. Não precisamos de nenhum outro e nenhum novo motivo para orar e adorar o Senhor, porque o principal deles nós já temos: a salvação que Cristo conquistou para cada um de nós. Já está aí o teu motivo de adorar, já está aí o teu motivo de orar ao Senhor, agradecendo. O verdadeiro adorador, ele não precisa de algo novo, ele não precisa do mar se abrindo, ele não precisa que dinheiro, uma bolsa de dinheiro apareça na sua porta, não. Ele não precisa que alguém pague as suas contas, não. Ele já tem um motivo já para adorar o Senhor, ele já tem um motivo para orar e agradecer a Deus aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais importante, já foi tratado, já foi conquistado, já tem uma vitória, a alma dele é liberta, ele já é um vitorioso em Cristo Jesus. O pecado não domina mais as suas ações, o pecado não domina mais suas reações, o seu pensamento, o seu desejo não está mais no pecado, mas de agradar e adorar ao seu Deus. O que está te faltando para adorar a Deus? O que você está esperando acontecer na sua vida para adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor? Ele é o Jeová, Ele é o Deus que provê e tem provido para você constantemente. Não olhe somente para aquilo que você não tem ou aquilo que você perdeu, olhe para tudo que o Senhor tem conquistado para a tua vida. Se prenda nessas coisas, não se prenda nas coisas que o inimigo coloca diante de você para tentar te humilhar, para tentar desanimar você. Olhe para aquilo que Cristo tem feito pela tua vida e valorize isso, irmão. Como valorizar isso? Através da oração de gratidão, através da adoração. Tudo que te é necessário Ele já te concedeu. O reino, a justiça, não a justiça de homens, mas a justiça dele. Talvez o homem fale para contigo, talvez o homem deixe de cumprir aquilo que deveria cumprir para contigo, mas o teu Deus é fiel. Tudo que te é necessário Ele já te concedeu. Se as demais coisas forem acrescentadas à sua vida ou não forem, irmão, Deus precisa continuar sendo o seu amado Deus, e você precisa adorar na beleza de sua santidade. Você está precisando se libertar das suas cadeias emocionais? Comece a adorar, comece a louvar ao Senhor, mas isso não é para começar amanhã, isso não é para começar quando as coisas começarem a melhorar, isso não é para começar a ser feito quando você começar a se sentir bem, não. É exatamente
situação de cadeia. É exatamente nessa situação em que você está ali chorando. Comece a adorar e a louvar o Senhor. Isso precisa ser feito agora. Falta de forças por causa das chicotadas da vida, é isso? Parece que a vida passa o tempo todo te batendo, te punindo, é isso? E você se sente sem forças, desanimado, falta de ânimo, porque você ainda está acorrentado pelas consequências de atos maldosos das outras pessoas. Pessoas que eram pecadoras, pessoas que te odiavam, que não sabiam o que era amor. Amados do Senhor, não espere sair dessa situação para começar a orar e a louvar o Senhor. É aí mesmo, ainda quando as cadeias estão fazendo sentido, ainda quando as cadeias estão sendo exercidas, é aí que começa o início da tua virada. É nessas circunstâncias aí que começa a virada de chave na tua vida. Mas você precisa começar a adorar ao Senhor. Você tem se esforçado com um monte de coisas para resolver a sua vida, quando você só precisa de duas coisas: entregar a sua vida ao Senhor e nele confiar. Nesta noite, Jesus te convida à liberdade. Não que o mundo, não a liberdade que o mundo apresenta, e que na verdade leva a prisões. Pois Jesus, nesta noite, te oferece a liberdade mais importante que você precisa, para que tudo comece a fazer sentido na sua vida. A liberdade da tua alma. Você está triste? Adore o Senhor. Você está em dúvida a respeito do futuro? Adore ao Senhor. Você está com medo? Você está com medo do futuro? Adore ao Senhor. Você está doente? É nessa condição que você precisa adorar o Senhor. Está doendo, no teu íntimo está doendo, você sente que algo está te machucando, adore ao Senhor. Você está magoado, está magoada, adore ao Senhor. Não espere tudo ficar bem, não espere as coisas melhorar, não espere você ficar ou se sentir feliz. É nessa circunstância, é aí nesse local escuro, onde os raios do sol ainda não trouxeram a alegria da manhã, onde a escuridão e o desconhecido te faz chorar, te faz lamentar, te traz incerteza das várias possibilidades. É desse jeito que você está, nessa situação que você se encontra, que você precisa encher a sua vida de gratidão e despertar um amor sincero a Deus, começar a orar e a louvar a Deus. Nesse instante você não tem que pedir nada. Você não tem que pedir nada, meu Deus. Qual é a tua situação? Qual é a tua dificuldade? Você está pensando em pedir? Eu vou te falar, não peça. Não peça. Simplesmente, em primeiro lugar, ore ao Senhor, agradecendo pelo que você tem, agradecendo por tudo que Ele te deu, agradecendo porque Ele faz parte da tua vida. Ore ao Senhor agradecendo, porque quando você ora ao Senhor agradecendo, as primeiras cadeias começam a se abrir. Em seguida, você precisa ir para a adoração ao Senhor. Você precisa exaltar o nome do Senhor.
Você precisa louvar a santidade de Deus, a majestade do Senhor. Eu sei que a sua necessidade é grande. Eu sei que de repente você tem algo muito importante a ser resolvido na tua vida. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus está pedindo para você confiar e somente adorar. O Espírito Santo de Deus está pedindo para você confiar e simplesmente orar, agradecendo ao Senhor pelo que Ele é na tua vida. Você vai orar agora. Abaixe a sua cabeça e comece a orar agradecendo a Deus por ter Jesus como Senhor e Salvador na sua alma. Faça isso agora. Agradeça a Deus pelo resgate da tua alma. Agradeça a Deus porque Jesus faz parte da tua vida, da história da tua vida. Agradeça a Deus porque Ele te amou primeiro, antes mesmo de você merecer esse amor. Agradeça a Deus pela sua fidelidade. Agradeça a Deus pelo cuidado. Agradeça a Deus porque as dificuldades não te destruíram, porque a fidelidade dele estava atuando ali naquele instante. Agradeça a Deus porque hoje você está aqui ouvindo o Espírito Santo ministrar ao teu coração para te animar, para te levantar, para dizer para você: levanta a cabeça, siga em frente, porque as cadeias estarão sendo abertas, porque algo vai acontecer na tua vida, porque este algo já está preparado para você desde a fundação do mundo. Ore e agradeça a Deus. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem realizado na nossa vida. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor, ó Deus. Obrigado pela tua palavra que vem ao nosso encontro. Obrigado porque o teu Santo Espírito ministra aos nossos corações, ó Deus. Obrigado porque quando nós estamos abatidos e prostrados, o Senhor nos levanta, ó Deus. Obrigado porque sabemos que tem a tua mão, temos a tua mão toda poderosa estendida em nossa direção para nos capacitar, para nos direcionar, para nos abençoar, ó Deus. Bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor amado. Agora eu peço que você se coloque de pé, porque você vai adorar ao Senhor. Que você faça isso com o coração repleto de amor e gratidão a Deus. Que você adore o teu Deus, o teu fiel Deus. Contra ti, contra o céu,
cuidado, há um zelo muito grande de Deus pela nossa vida. A gente só precisa acreditar em Deus. As circunstâncias não podem fazer-nos duvidar do amor e nem do caráter de Deus. Elas não podem fazer a gente recuar e nem deixar de adorar o Senhor. Mas elas precisam ser propósito para nós, para sempre exaltar o nome do Senhor. Convido os diáconos que venham à frente. Nós estaremos nesse instante compartilhando os elementos, o pão, o suco, e são convidados a participar desse memorial todos aqueles que são batizados, todos aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo, seja na igreja, comunhão com o próprio Deus. A esses quando os diáconos estiverem passando, queiram se colocar de pé e receberão assim os elementos.
esclarecimento antes de você comer o pão. Aqueles que têm dificuldade, que está vendo aí, são sementes, tá? Não é natureza não, são sementes. É semente de linhaça, semente de abóbora. Se você tiver algum tipo de dificuldade, não precisa você comer o pão todo. Tira só a parte só de pão puro e come, não é quantidade. O importante é o simbolismo, tá bom? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória ao Senhor, comamos todos o pão. Ó Senhor Deus, graças te damos, ó Pai. Graças te damos pelo teu sangue derramado naquela cruz por nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor Deus, graças te damos em todo momento, Senhor. Que não seja só esse momento aqui, Senhor, como foi falado na tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser gratos em todo o tempo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Graças te damos pela oportunidade de estarmos respirando no dia de hoje, ó Pai. E temos a certeza que o Senhor é conosco em todo o tempo, Senhor. E que o Senhor seja com nossas vidas, ó Pai, amanhã, depois de amanhã, Senhor, em todo o tempo, como for permitido, Senhor. Que nós possamos ser gratos, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Ó Deus de amor, mais uma vez te agradeço, Senhor, por este memorial, estar participando todos aqui, Senhor. Te agradecemos também pelas vidas que não estão presentes aqui, o Senhor sabe os motivos, mas que o Senhor possa estar com os teus servos, ó Pai, onde quer que eles estejam, para que eles possam também te dar graças, ó Pai, por tudo que tem feito na vida deles, ó Pai. Essas vezes que eu lhe peço, agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos todos o pão. Santo eterno Deus, glorioso Pai, pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Nos colocamos em tua presença, Senhor, porque és o Senhor do universo. E que assim seja em nossa vida. Que tudo o que temos, tudo o que sentimos, tudo aquilo que possamos dedicar em nossa vida, se comermos, se bebemos, que seja para honrar o teu nome, que seja para a tua glória, Pai. Que o renascimento, pois tomamos do cálice, comemos do pão, anunciamos a morte do Senhor, mas assim também lembramos que o Senhor ressuscitou e o Senhor virá nos buscar. Então que assim seja também o nosso renascimento mais uma vez, morrendo para o pecado, morrendo para nossas vontades, Pai. Que possamos correr e fazer com que a sua vontade seja feita, Pai. A comunhão não só aqui dentro dessa casa, mas para com todos. Se há alguém em nossos corações que há necessidade, Pai, de haver perdão, de haver consigo que o Espírito Santo é poderoso para mover os corações aqui presentes, Pai. Assim como os corações que aqui também não estão e precisam da manifestação do seu poder, Pai. Mais uma vez eu digo, mais uma semana, mais um mês se inicia. Se comemos, se bebemos, que seja para a honra e glória do Senhor. Que o sangue aqui representado, que a carne aqui representada, que foi sacrificada naquela cruz, ó Deus, não seja em vão em nenhum momento. Que todas as nossas decisões, que todos os nossos passos, que cada segundo de nossa vida seja dedicado e consagrado a Ti. É por isso, glória, não proveria nos tribunais e reinos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Os diáconos podem tomar o seu lugar. O Ministério do Louvor estará também se posicionando. Nós vamos fazer a última oração desta noite. Em seguida estarei dando a bênção. Convidar o pastor David que faça essa oração final. Amado, nós te bendizemos e te louvamos, Senhor, por tudo que houve aqui, Senhor. Que tu possa reverter em bênção para essa comunidade, para essa igreja que tanto te honra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, leve teu povo para os seus lares debaixo da tua presença e da tua paz. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Figueira, seja com as famílias que aqui estão sendo representadas e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, Deus. Agora que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando estivermos louvando a Deus, vamos nos despedir dos nossos irmãos, desejando uma semana de bênção para eles, uma semana de paz.